Olá, bem-vindos ao Delta Mate, professor Vinícius Marques para mais uma aula. Na aula de hoje, ainda no tema dos conjuntos numéricos, trago aqui o conjunto dos números reais. O que é esse conjunto dos números reais? Bom, os senhores vão lembrar que o conjunto dos números reais são todos os conjuntos aí reunidos até onde nós trabalhamos, perfeito? Então, vamos aqui, ó. Quando eu trabalho aqui, né, com a união, então olha só, o que vai ser, passando aqui um pouquinho, olha só. Quando eu tiver a união, então para o quadro aqui, ó, conjunto R, ok? Então, primeira coisa aqui, eu lembrar da notação. Então, a notação dos reais vai ser um R diferente aqui, ok? Então, o que é esse conjunto? É a união do meu natural unido com o inteiro, unido com os racionais, que são as frações, unido com os irracionais. Perfeito? Então, quando eu tenho a união de todos esses conjuntos, estou diante aí do conjunto R. Perfeito? Beleza! Então, é isso que foi colocado aqui nesse slide. De uma forma gráfica, de uma maneira gráfica, nós temos aí, olha, na ideia de conjunto, na teoria de conjunto, essa ideia de subconjunto. Então, olha só, o N está contido em Z, que por sua vez está contido em Q, que por sua vez está contido em R. Show de bola? O que a gente tem que perceber aqui nessa representação? Que o conjunto dos irracionais, aquele conjunto I ali, ele é um conjunto o quê? Disjunto, ou seja, não tem interseção com o conjunto Q, perfeito? Porém, ele também está contido em R. Por isso que a gente trabalha ali que o conjunto dos reais é a união entre os conjuntos N, Z, Q e I. Perfeito? Então, a representação aqui ajuda a gente a perceber o que está acontecendo. Bom, e aí eu tenho aqui, né, algumas propriedades importantes, beleza? Então, olha, ordem. Eu consigo, né, fazer a ordenação, ordenar, né, o meu conjunto R. Então, olha só, os números reais são ordenados, o que significa que podemos compará-los entre si. Por exemplo, o 5 é maior do que o 3. Então, quando eu venho aqui, né, e represento o conjunto dos reais numa reta, né, que a gente vai chamar aqui reta dos reais, eu consigo trabalhar a ordenação. Então é legal a gente pensar aqui o seguinte, olha, eu tenho o zero, né, eu tenho todos os valores aqui, olha, naturais, legal, ó, 0, 1, 2, o 3, infinitamente. Aí eu vou ter aqui, olha, os inteiros, né? Então todos os negativos, perfeito? Bom, mas aí eu tenho nessa reta, como eu estou trabalhando com os reais, eu vou ter aqui as frações. Então, por exemplo, vou trabalhar aqui, olha, vou mudar a cor, vamos pensar, por exemplo, aqui um quarto, ok? Beleza, entro. E todas as outras infinitas frações, beleza? E tenho também quem? Os irracionais. Então, digamos que eu venho aqui e trabalho, olha, o menos, por exemplo, aqui, raiz de 3, tá vendo? Então, eu tenho os irracionais. Então, na reta real, então aqui eu estou representando a reta real, eu vou ter todos esses valores. O que não é real? Então vamos lá, olha só, por exemplo, olha, um contra-exemplo do conjunto, né, de um elemento pertencente a esse conjunto. Se eu tiver, por exemplo, esse cara aqui, ó, raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1 não vai ser real, ok? Então, olha, esse cara aqui não pertence ao conjunto R, né? É um outro conjunto, é o conjunto dos números complexos, aí já não entra mais no meu conjunto R. E outras infinidades aí de exemplos, né, de valores aí complexos. Beleza? Legal. Depois, voltando aqui, olha só, adição. Então, a propriedade que trabalha aí a adição. A soma de dois números reais sempre resultará em um número
real. Produto, a multiplicação, né? Quando eu venho e multiplico dois números reais, o resultado também sempre vai ser um número real. E aí a novidade aqui é para a divisão, né? Quando eu tenho ali, né, por exemplo, estou trabalhando ali no conjunto dos números inteiros que nós vimos lá, né? Toda vez que eu tenho um número inteiro multiplicado por um número inteiro, o resultado é o quê? Um número inteiro. Mas na divisão, isso não vai ocorrer. Se eu pego um número inteiro e divido por um número inteiro, nem sempre o resultado será um número inteiro. Beleza. Só que aqui, no conjunto dos reais, isso é verdade. Ok? Então, olha, na divisão, olha, a divisão de dois números reais é um número real sempre. Beleza? Então, por exemplo, 6 dividido por 4, né, vai dar 1 com o resto 2, né? Portanto, vai gerar um número que também é inteiro. Perfeito? Então, esse é o conceito aí desse conjunto, né, real, que vai conter todos os outros conjuntos. Espero que todos tenham entendido e gostado. Até a próxima aula!